Ok. Boa noite a todos. Eu quero dar as boas-vindas ao segundo módulo do projeto de educação continuada do Brasil Structural Summit, que se chama BSS na Web. Eu queria situar rapidamente o projeto aqui. O Brasil Structural Summit é um congresso, é o maior congresso nacional regular que é especificamente dedicado para o tratamento de cardiopatia estrutural. E o primeiro simpósio foi em 2016, no nome era Brasil LA, em Curitiba. Em 2017, a gente fez com o Dr. Francisco Chamier organizando no Rio de Janeiro. Em 2018, foi feito em Salvador. Dessa vez, a gente ampliou o espectro para Brasil LA e PFO. E em Salvador, a gente contou com a organização do Dr. Adriano Dourado. E o ano passado, a gente fez em Vitória, e daí sim, já diretamente com o nome de Brasil Structural Summit. E em Vitória, a gente contou com toda a equipe do Dr. Ayrton Arruda para organizar com a gente o simpósio. Esse ano era para ser a 5ª edição em Recife, com a ajuda do Dr. Zé Breno, do Dr. Eduardo Pessoa e da doutora Juliana. Por causa da situação atual, então, a gente passou isso para 2021, também em Recife, também com os mesmos organizadores. Mas para a gente não perder a atividade, então, foi imaginado esse projeto de educação continuada, que é o BSS na Web. Hoje é o segundo módulo. O primeiro módulo foi a semana passada, dia 24, a gente teve a alegria de contar com 280 participantes e foi sobre os aspectos práticos e as diretrizes de foramen oval. Hoje, então, é o nosso segundo módulo. Eu tenho a honra de dividir a moderação com o Dr. Francisco Chamier, do Rio de Janeiro, e a gente vai ter um excelente painel. Quero agradecer especialmente ao Dr. Raul Arrieta, que é nosso amigo, sempre participa com a gente aqui, do INCOR de São Paulo. O Dr. Eustáquio Onorato, da Itália, agradecer especialmente porque ele está na Itália, né? Ele aceitou, já é amanhã na Itália, mas apesar do fuso, ele vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. E o Dr. Ayrton Arruda e o Dr. Raul Rossi. A ideia aqui é que seja extremamente interativo. Tem, por favor, aqui o question and answer, aqui embaixo, todo mundo acho que já está acostumado com o Zoom. Quero dizer que todas as perguntas a gente vai responder. Se a gente não conseguir trazer aqui ao vivo e a cores, a gente depois responde por e-mail, mas, por favor, participem, vamos tornar isso aqui bastante interativo. Muito obrigado pela presença de todos, pelo interesse de vocês nesse segundo módulo, e eu queria então chamar o Dr. Ayrton Arruda para começar com o caso clínico que ele vai apresentar. Arruda. É um prazer estar aqui com vocês, com os amigos do BSS, vários amigos do Brasil interessados no tema. Nós vamos começar com um caso clínico, um FOP, que nós tratamos com a prótese agora, na pandemia, mas precisamente na última segunda-feira. Trata-se de um caso de um FOP estreito, com um túnel longo, em que nós optamos por fechar com a prótese da GO. É uma paciente de 38 anos, mulher, 1,67 m, 78 quilos, portanto um pouquinho de sobrepeso. Teve um acidente vascular cerebral em maio de 2019, quer dizer, foi um ano atrás, uma parestesia e um pouquinho de perda de força também no domínio direito. E aí fez 2 ressonâncias na época, com períodos curtos entre elas, que mostraram uma imagem de isquemia, provável insulto vascular isquêmico subagudo. Ela só fez ressonância cerca de 12 dias depois, na região da ponte, medindo em torno de 1,3 por 0,8 ou 1,5 por 1 centímetro, mais ou menos. Era um foco pequeno na região pontina, que foi a pontina esquerda, que foi a causa desse AVC. É uma paciente que depois da última gestação ficou como diabética, não insulina dependente, controlada com metformina, não tinha história de hipertensão, tabagismo, dislipidemia, e esse era o primeiro evento dela. Foram feitas pesquisas de trombofilias que foram negativas, proteína CS, fator 5 de Leiden, trombina 3, antifosfolípides foram normais, não tinha TVP, carótidas e vasos intracranianos eram normais, e fez um Holter que ela fez, tinha um episódio de uma taquicardia atrial não sustentada.
vocês podem ver aqui. Um episódio isolado de um ataque supra, que foi o que foi encontrado nela. Bem, a partir daí ela investigou com um eco transesofágico, que achou um FOP com um túnel relativamente longo. O ecocardiografista Rafael, que participou do caso, também agradeço o apoio, a contribuição dele, quantificou como 3 milímetros. Aqui não dá para ter essa percepção, a gente acha que é um túnel realmente longo, mas com abertura pequena. O ângulo pode ser calculado no Horus de 15,41, e aqui vocês veem a imagem dinâmica, um FOP com um túnel longo, mas com abertura, um pertuito relativamente pequeno. Bem, aqui rapidamente, se a gente classificar como marcador anatômico importante, ela tinha um ângulo maior que 10, isso não daria um ponto, a abertura de 3 milímetros não pontua, o shunt passava 10 a 20 microbolhas, segundo a cardiografista, era um shunt moderado e um túnel de 23, portanto era anatomicamente um caso limítrofe para indicação por conta desse shunt, mas tinha um túnel longo e uma abertura que o colega classificava como 3, embora não víssemos isso. Fizemos o Hope Score, que deu 7 pontos. Por que 7 pontos? Aqui chama a atenção que a imagem não era cortical, era uma imagem profunda, pontina, então isso não pontua, dá pontuação 0, então ao invés de 8, 7 pontos, ela tinha diabetes, apesar de ser jovem. Mesmo assim, tem 72% de chance que o AVC seja devido ao PFO, com 6% de risco nos próximos 2 anos dela ter uma recorrência de stroke ou TIA. Se fizéssemos aquele modelo proposto pelo David Teller, que combina aspectos anatômicos com o Hope Score, ela teria, então, um shunt pequeno, não tinha aneurisma de septo interatrial, já que eles acham que menos de 30 é pequeno, não tem meio termo, e um Hope Score que para ela seria alto, que é acima de 7, então ela teria como um quadro de possibilidade, de possivelmente associado ao FOP. Bem, vocês querem comentar o caso? Ele passou por a decisão de neurocardiologista, e que nosso entendimento, apesar de alguns aspectos que são duvidosos, nós optamos pela juventude, por ter o FOP, por não ter achado um fator claro de fechar o FOP. O que vocês acham? Podemos continuar no caso, ou você quer discutir isso, Enio? Virto, continua o caso. Tá bom. Continua o caso, a gente depois discute no final. Então, tá bem. Nós, então, procedemos. Eu vou aqui parar o compartilhamento e vou... bem, aqui já dá para ver. Nós fizemos o procedimento, então, na segunda-feira. Um FOP que tivemos alguma dificuldade de atravessá-lo, mas depois de algumas manobras foi possível atravessar o septo. Vocês conseguem escutar o áudio do fundo? Como vocês podem ver, a prótese ela já toda montada. E agora vamos... Vocês conseguem escutar o áudio do vídeo? Não, Ayrton, está muito ruim o áudio. Tá bem, então eu vou baixar o áudio do vídeo. Isso, narre o procedimento. E narro o procedimento. Bem, a prótese ela é, então, desencapsulada, ela já vem toda montada. Tem uma vantagem especial, é que essa prótese tem uma própria casela, uma casinha aqui onde vocês podem ver, a gente lava, faz o flush. É uma prótese com 5 pétalas de nitinol. Esse nitinol é revestido pelo EPTFE, isso daria uma certa proteção. É feito um primeiro flush ou lavagem ainda dentro do sistema, isso é uma vantagem, não precisa usar a cuba rim nesse caso. Recua-se a prótese para dentro dessa bainha própria, que é de 10 frentes. Veja que é uma manopla bem intuitiva.
se faz o flush, um segundo flush, quando a prótese é encapsulada dentro da bainha, e na sequência nós levamos essa prótese para implante. Vocês vão ver que não se usa, nesse caso, uma bainha longa, é uma bainha curta, e eu uso esse monorail, o próprio fio OnePlatz, ele passa aqui, como se fosse, lembra, quem trabalha com ultrassom é um monorail bem curto. É só na ponta da bainha que o fio entra. Então, passa o fio e essa própria bainha da prótese dentro do introdutor curto de 12 frentes. Eu acho isso um sistema bem interessante. Aqui a gente pode ver a bainha, a prótese e, deixa eu conseguir voltar aqui, a bainha, a prótese e o fio do lado. E aí a gente faz o cruzamento do FOP com a bainha sobre o fio, de um fio extra stiff que nós escolhemos. Tivemos que fazer alguma manobra no FOP bem estreito. Eu achei que até tinha que talvez predilatar com um dilatador ou com um balão de estiramento, mas isso é em tempo real. Ela passou uma manobra de 5, 10 segundos. Foi algo extremamente ágil. Na sequência, nós retiramos o fio, vocês veem aqui a retirada do fio, e fica, então, como um dispositivo com uma bainha de 10 frentes, onde nós vamos, através dessa manopla aqui, que fica na nossa mão, introduzindo um pouco a prótese, igual a todas as outras, se expõe um pouco a prótese, e depois começa o processo de abertura do disco esquerdo e recuo para o septo interatrial, né? Vejam aqui a manopla, é fácil, você pode seguir a intuição, ela é completamente movimento 1 para 1, para cada deslocamento que você faz nesse pino central aqui na manopla, você tem o torque equivalente. Aqui nós abrimos um pouquinho o disco esquerdo, foi um movimento um pouquinho maior do que eu gostaria, abrir um pouquinho o disco direito, mas ele é tão flexível que você puxa com uma facilidade enorme. Não vejo qualquer dificuldade. Aqui no meio a prótese ainda não é travada, ela é toda livre. Quando eu empurro essa manopla que está na minha ponta até o final, então eu vou abrir o disco direito e fazer o travamento da prótese. É bastante simples. Eu não preciso estar olhando para o sistema de parafuso, porque a correlação do movimento que eu faço com a mão direita é igual ao que eu vejo na tela, que vocês estão acompanhando aqui. Abertura, eu consigo empurrar até o fim, fazer uma boa compactação, não é que eu vejo o septo aqui sanduichado, disco esquerdo, disco direito, e praticamente pronto para a liberação. Vejam que nesse ponto a prótese está toda travada, é totalmente recapturável, simples não fiquei satisfeito, vou reposicionar. E aí vem um outro dado interessante dessa prótese. Vocês vão ver aqui na descrição que existe 2 parafusinhos ou 2 manoplinhas, 2 botões, um vermelho e um branco, daqui a pouco aparece, e que nós vamos puxar para liberar a prótese. A gente confirmou no eco a posição dela, confirmou na fluoroscopia que estava adequado, e aí vocês veem o parafuso vermelho aqui do lado, do outro lado existe não é um parafuso, é um botão branco, em que nós fazemos uma leve pressão e recuamos. E a mão direita é importante para ficar segurando, só fixando a manopla. Uma vez que eu puxo isso aqui, a prótese está liberada, mas mesmo assim não é a liberação final. Ainda existe um sistema de fio que está acoplado a esse ponto vermelho, a esse pino vermelho maior deles, que é a última trava de segurança, e que enquanto eu não tirar esse fio, eu posso ainda recapturar a prótese. Eu não posso reutilizá-la, mas vamos supor que ela ficou numa posição ruim dentro do túnel, algo que me deixou insatisfeito, eu vou lá e puxo a prótese. Aqui nós fizemos toda a checagem final, com eco, fluoroscopia, a gente tira o parafuso, então, levanta o parafuso e puxa esse fio. Esse fio tem essa perna e outra que está na mão esquerda. Quando eu puxo e recuo esse fio, passa por dentro da bainha, corre, e aí ele vai liberar. Quando esse fio deixa de laçar a prótese, aí sim a prótese está totalmente liberada e tem um perfil extremamente baixo, né? Então, é algo bem interessante.
Aqui foi só os aspectos finais, mostrando que é feita, recapitulando por introdutor curto, e não precisou, no caso de uma bainha longa. Normalmente precisa só de uma bainha 12, às vezes a bainha 11 é suficiente curta, e quando é necessário uma bainha longa, 9 ou 10, dependendo do fabricante. O caso ficou muito bom, as imagens ecocardiográficas foram aquelas que os senhores viram, septo sanduichado, sem shunt residual, já era um foraminal pequeno e apertado. Bem, aí nós, na sequência, aqui é só um slide mostrando quão baixo é o perfil da prótese, ela é de duplo disco, a gente já viu que esse sistema de pouco nitinol, de pouco metal, com esse PTFE, permite uma endotelização bem rápida, 30 dias em modelo animal. Se diz que ela tem uma baixa trombogenicidade, isso é ótimo. E curioso que essa prótese também pode ser usada para CIAs pequenas. Ela não é autocentralizável, diferente das outras. Por isso, os tamanhos 20 fecham CIAs até 11, isso aqui é baseado no stop flow, a 25 fecha CIAs até 14 e a 30 até 17. Essa é chamada de cardioforme GSO, tem uma prótese nova que vem para o Brasil, que aí tem um disco igual às outras, autocentralizável, que vai fechar as CIAs grandes, e os resultados das pequenas das CIAs pequenas são bastante interessantes, com a taxa de sucesso técnico de 94%, e um sucesso em 6 meses daqueles que fecharam de 100%, eles não tinham shunt residual, uma taxa de complicação muito baixa para CIA. Para FOP, o Raul vai falar na sequência, vai falar do REDUCE, que foi um trial, que é um landmark no tratamento de PFO, e que utilizou, principalmente nos últimos casos, do meio para o fim, a Cardioform, que é uma prótese que me pareceu excepcional no desempenho. É isso aí, amigos. Retorno, vou parar o screen share aqui e retorno para que os senhores assumam o controle aí da sessão. Ok. Bom, boa noite a todos. O Enio já deu as boas-vindas, eu repito o que ele falou. Queria dar as boas-vindas ao Honorato também, que agora está aparecendo aí. É um prazer enorme ter você aqui, Honorato. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ayrton. Até onde a gente sabe, esse foi o primeiro implante dessa prótese na América Latina, e você foi o primeiro cara que botou a mão nela. Então, ela tem, eu usei muito a Helix, você sabe, ela tem muitas semelhanças com a Helix, mas ela se mostrou muito mais prática de usar, né? Por que você indicaria essa prótese, já que você já trabalhou com as outras todas, de duplo disco e nitinol? O que te faria indicar esta prótese especificamente? O que ela tem de melhor que as outras? Ou o que você acha que é mais adequado nela do que nas outras? Antes do Ayrton responder, só deixa eu completar. A gente tem já uma pergunta do Rômulo aqui, que é nosso colega de Curitiba. Vai na mesma resposta. Que vantagem você acha que ela teria em relação às próteses duplo disco? Além da indicação, que vantagem comparando? Vamos lá. Vamos esquecer de trial, vamos para aspectos práticos, né? Primeiro, o fato de usar uma bainha curta me deixou bastante animado. Não precisa estar trocando por bainha longa, etc. Ela já vem montada, diferente de algumas, seria uma vantagem leve. O sistema de discos dela é muito flexível. A ideia que eles passam é que é uma prótese que se adapta ao septo. As outras, com muita frequência, a gente percebe que retifica o septo, que é endurecido. Se isso tem vantagem em resultado clínico, eu não sei. Na prática, tem um shunt residual menor do que as outras. Isso traz um dado bastante interessante. É uma prótese flexível, recapturável até quase o último estágio. Eu não preciso de laço para recapturar depois que eu liberei, eu fiquei insatisfeito. Então, me chama a atenção do perfil, me chama a atenção da baixo shunt residual. E aí tem uma dica que não é minha, porque a experiência é muito pequena, né? É do pessoal. Quando você tem fotos complicados, complexos, com túneis longos, com septo extremamente thick, etc., habitualmente a nossa estratégia é aumentar, fazer um upgrade do tamanho das próteses comuns, duplo disco convencionais.
E aí você passa para 30 e às vezes 35 e pode trazer problemas mais sérios. Quando você pensa na média que é 25 da cardioforme e eu mudo para 30, eu agrido muito pouco. Não se tem descrito em 40 mil implantes erosão com essa prótese. Então, acho que ela tem algumas coisas interessantes que acrescenta para anatomias mais complexas e com resultados tardios que são muito bons e validados pelo REDUCE. Maravilha. Bom, a gente pode depois discutir mais no final da sessão, mas vamos dar sequência às apresentações. E agora, para meu prazer e alegria, eu vou chamar o grande amigo nosso, Raul Arrieta, que vai nos apresentar achados incidentais na tomorressonância magnética, quando indicar o fechamento percutâneo. Está contigo, Raul. Olá, boa noite a todos. Está me vendo bem? Dá um ok, Chico? Está tudo certo? Posso começar? Ok. Pode começar, está tudo certo. Então, me foi dado um tema bem interessante, que é achados incidentais na tomo ou na ressonância magnética, e se esses achados, na frente desse achado, quando indicar o tratamento percutâneo. Como vocês todos os senhores sabem, né, eu sou gringo, então fui a ver o que é incidental, né? E incidental, em espanhol é outra coisa, mas aqui que sobrevém, ou que tem caráter acessório, secundário, incidente, o que acontece de forma fortuita, imprevisível, acidental, eventual. Eu acho que essa aula que me foi dada não deve ter tido nada de incidental ou acidental, né? Então, eu agradeço porque quando a gente dá aulas e conversa com todos os senhores, aprende bastante. Eu aprendi bastante no preparo dessa apresentação. Então, basicamente, a pergunta essa era mais ou menos de ver na prática clínica. Bem, os senhores, esse é um forame oval, em que o clínico acompanha essa paciente feminina de 45 anos, ela tem hipertensão arterial, diabetes, é sedentária, totalmente assintomática, não teve nenhum evento neurológico, nunca teve nada. E no check-up ele pediu eco transtorácico, viu que tinha um aneurisma, e aí foi na sequência o transesofágico, fez as bolhas, viu que passava, e ele sentiu alguma vez falar de AVC e tudo mais, e pediu uma ressonância magnética. E a ressonância magnética mostrou um infarto cerebral. Então, a paciente vem à procura para ver se pode fechar ou não. Há um tempo atrás, provavelmente, a gente teria de cara fechado esse forame, mas hoje eu queria levantar algumas questões que acho muito pertinente e importante na avaliação dessas isquemias ou infartos chamados silenciosos, né? Então, lembre que por mais que o paciente teve forame tudo, o paciente não teve clínica nenhuma. E o conceito de forame de isquemia cerebral silenciosa é quando existe uma evidência na imagem ou na neuroimagem ou na neuropatologia de infarto cerebral sem histórico de nenhuma disfunção neurológica aguda atribuível a essa lesão, né? Então, como vocês veem, um paciente que não tem nada, posso ser eu, vou fazer uma ressonância e apareceu um infarto lacunar ou vários infartos lacunares. O número de pacientes com infartos cerebrais ou isquemias cerebrais silenciosas é muito grande, muito mais do que a gente imagina. Quando a gente vai ver algumas séries de estudos de Manhattan, por exemplo, publicados uns 5, 6 anos atrás, em população jovem, 31% dos pacientes assintomáticos tinham infartos cerebrais silenciosos. Então, é uma coisa muito mais frequente do que a gente imagina se a gente fizer neuroimagem em todo mundo. E mais se a gente fizer uma neuroimagem com alta resolução como que nós temos disponível hoje, né? Qual é o problema com a isquemia cerebral silenciosa, os infartos silenciosos? E que eles têm uma íntima relação com o desenvolvimento de strokes já sintomáticos, né? E que possam deixar invalidar o paciente. E também tem se mostrado sua relação com as demências ao longo prazo, com demência senil. Então, é um fator que preocupa, né, quando você tem isquemias silenciosas, né? A maioria delas é uma isquemia lacunar, né? E a principal causa dessas isquemias são doenças de pequenos vasos. Porém,
algum deles pode ter a origem embólica. E é aí que a gente entra, acho que aí veio a má intenção do título da aula. Vejam, senhores, aqui é um gráfico bem ilustrativo, que quando a gente tem um stroke clínico, por baixo dele tem uma série de eventos que se acontecem antes, que antes não era muito estudados e agora a gente sabe bastante. Então, a isquemia silenciosa, o infarto silencioso, hoje a gente, dependendo do tipo de técnica que a gente faz na ressonância, consegue detectar. Mas se a gente fizer ainda exames um pouco mais profundos, como essas técnicas aqui embaixo, que estão descritas, a gente pode, inclusive, detectar algumas injúrias cerebrais bem sutis, que são o substrato, talvez, desses pacientes que evoluem para uma isquemia, que evoluem para um stroke subclínico, que aqui o paciente não teve clínica, mas se ele é submetido a um teste neurofisiológico, apresenta alguma alteração, e no final ele pode ir para o que a gente conhece, o stroke clínico. Então, está bem demonstrado então, que uma doença na microcirculação, uma acumulação de excesso dessas isquemias que podem se repetindo durante um ano, aumenta o dobro ou o triplo a incidência de stroke clínico nesses pacientes. Então, veja que tudo isso é um iceberg que a gente só avalia essa ponta e temos um grande número de alterações antes de que isso aconteça. Então, bem, o que a gente vai fazer com essa paciente? A gente lembra que a paciente veio e o médico pediu a ressonância e a ressonância veio com esses achados. Eu não sei se dá para ver, mas vejam aqui que são achados pontiformes, né, localizados especificamente na região central ou profunda do cérebro. Se a gente tem essa tomografia, com esse ecocardiograma, com esses achados de neuroimagem, é provável que esses sejam chamados UBO, que são imagens brilhantes não identificadas, né? Isso normalmente está presente em vários pacientes, até pacientes saudáveis, eles não são específicos e não têm correlação com embolia paradoxal. Então, a gente vai tentar fazer, eu não sou urologista, mas eu vou tentar passar algumas dicas práticas de como a gente, pelo menos, entender algumas neuroimagens. Então, veja, com a técnica bem apurada, a gente pode detectar esses UBOs e a gente pode, de certa forma, esse paciente, saber que provavelmente ele tem esse tipo de neuroimagem, que provavelmente isso não são eventos relacionados à embolia. Por outro lado, a gente pode ter também outro tipo de paciente. Vejam, aqui uma outra imagem também bem central, bem profunda, isso bem frequente. Imagine que esse paciente tem essa imagem, a gente fala, pô, isso aí tem alguma coisa a ver com embolia? E a gente vê que nesses casos é chamada de leucoaraiose. A leucoaraiose, ela é bem frequente, sobretudo em pacientes que têm diabetes, hipertensão e colesterol, ou uma diabetes não controlada, e ela acredita-se que é uma doença de microvascular e também não tem nada a ver com embolia. Então veja que esse padrão, por mais que seja sido, pode até ser informado como uma coisa importante, não aparentemente aqui teria um foquinho, como vocês podem ver, mas são focos centrais e que não indicariam a presença de uma embolia. Já por outro lado, podemos ter nesse paciente, como vocês podem ver aqui, algum foco também de isquemia, né, com um pouco também de doença da matéria branca, né, e vejam que também são infartos centrais, né, essas são as famosas isquemias silentes de pequenos vasos, né, então esses pacientes, né, são talvez 90% das isquemias silentes, a gente vai encontrar essa uma lesão bem profunda, né, talvez única ou múltipla, mas sempre na profundidade, no centro do cérebro, para dizer de uma forma prática, né, da tomografia, e ele é um padrão de 90% dos infartos cerebrais silenciosos, e está bem relacionado com a diabetes e com a hipertensão. A gente já entrar um pouco no que a gente quer ir, veja se esse paciente, mesma paciente com esse ecocardiograma, mas chega com esse padrão de ressonância, de aqui é bem interessante, porque esse padrão mostra essa por infusão aqui de fluxo. Veja que aqui a gente vê algumas imagens, esse tipo de aquisição, ela capta infartos bem recentes, né? E veja a localização desses infartos corticais. Quando a gente tem esses infartos corticais, aí provavelmente, e não tem nada no centro, provavelmente esses infartos estão relacionados
alguma embolia. Veja aí nas imagens, são todos mais corticais, não tem absolutamente nada no centro. Então, a gente pode imaginar que esse tipo de lesão são lesões de infartos lacunares na região cortical, que são normalmente, para definir, eles têm que ser acima de 3 milímetros, pode ser múltiplo ou não, e que esses pacientes podem ser embólicos. Podem ser, não significa que sejam, porque não é a lesão mais característica, como os senhores todos sabem, de embolia cardioembólica, que é a cardioembólica que a gente quer diagnosticar. Então, isso aqui é bem interessante para a gente que não está muito familiarizada com a imagem, levar alguma mensagem para casa. Veja, esse outro já é um caso mais clássico, que todos os senhores já estão acostumados a ver, com imagens realmente já bem corticais, né, que não deixam dúvida de baço grande, né, é bem típico de cardioembólica. Inclusive, os senhores podem ver aqui uma imagem recente, nesse um novo infarto recente, e obviamente nesse não tem muita dúvida, né, esse é cardioembólico. O problema é saber se esse paciente, além desse foramen oval, tem outros fatores de risco, como, por exemplo, poderia ser mais graves ou placas em outros lugares, em grandes vasos, que a gente vai ver mais para frente. Lembre que são pacientes assintomáticos. Estamos falando sempre de paciente assintomático. Isso é o que eu quero frisar. Né? Quando a gente sabe, quando é cardioembólica, são lesões bem corticais, obviamente, como a gente fala, bem na periferia, são lesões grandes, né? Pode ser múltiplas ou únicas. Agora bem, qual é a chave do central desse sajado do paciente assintomático, que ele chega com essas duas imagens que a gente pode dizer que são cardioembólicas? Essas aqui um pouco mais, a afirmação um pouco mais forte, e esse aqui um pouquinho com fé, a gente pode dizer que pode também ser. O problema é que essas imagens, essas isquemias silenciosas, elas estão associadas com fatores de risco aterosclerose. A fibrilação atrial também, essa nossa grande tendão de Aquiles, que sempre está aí, né? O calcanhar de Aquiles sempre está aí para a gente, que a fibrilação atrial transitória pode levar a esse tipo de isquemias silentes, e isso a demência, né? Quando o paciente tem uma lesões maiores de 1 centímetro, sempre procurar na carótida, né, porque provavelmente pode vir daí, e algumas eventualmente podem estar relacionadas ao foramen oval. Tudo bem, o que as diretrizes, o que as sociedades dizem em relação a essas isquemias, né? E aí foi feito, publicado, qual seria, se a gente poderia fazer algum tipo de prevenção nesse paciente que é assintomático e que tem uma imagem ou várias imagens de isquemias silenciosas. E vejam que não existem trabalhos randomizados, obviamente, super complicado de fazer isso, e ele praticamente recomenda algum tipo de prevenção quando o paciente tem aquelas alterações da substância branca e alguns microsangramentos, mas o que eles orientam é tratar a causa, vamos dizer, os fatores de risco, né? E sempre ficar ligado, segundo aqui, que tudo isso depende de estudos não randomizados, e a gente não tem uma base para tratar esses pacientes com nenhum tipo de remédio. Isso foi em 2017. Depois, vamos dizer assim, se tratou de demonstrar se a aspirina nesse paciente, quando não tinha absolutamente nada, ia resolver o problema. E vejam aqui um trabalho bem interessante, não houve diferença em paciente tratado com aspirina, com grupo controle, né? Nem no endpoint primário, que eram novos eventos, trocotia, e aqui, nos resultados secundários, também não houve nenhuma diferença. Então, quer dizer que o tratamento da aspirina para esse doente também não resolve coisa nenhuma. Mas como é um espectro muito grande, e a nossa fala é especificamente de foramen oval, o que tem de foramen oval, o fluxo de shunt direitos, que é relacionado a isquemias silenciosas? Vejam aí, senhores, esse é um trabalho bem interessante, onde se mostra que pacientes foram estudados que eram pacientes com enxaqueca, tinha infarto, imagem de infarto, né? Aqui, de isquemia cerebral, veja aqui, isquemia cerebral assintomática ou silenciosa, como a gente fala. E o mais interessante disso é que foi feito Doppler transcraniano em todos esses pacientes, e nesse paciente, vamos dizer, o único fator preditor que se associou a maior quantidade de isquemia transitória, uma coisa que parece óbvia, mas é bom ter isso publicado, que são quando o paciente tem um Doppler transcraniano com grau 3, o padrão em cortina, né? Esses pacientes, então, que têm migrânia,
e que tem shunt direita e esquerda, a gente é obrigatório fazer um estudo do Doppler transcraniano para saber qual é o padrão de fluxo transcraniano com manobra com microbolhas. E em relação ao PFO, que também é um shunt direita e esquerda, esse é um trabalho bem interessante, que eram pacientes que estavam em tromboembolismo pulmonar, e ele foi feito um estudo cerebral no mesmo momento para saber se esses pacientes tinham foramen ou não tinham foramen, e se esse paciente tinha isquemias através do foramen durante o TEP. E vejam aqui, dos 60 pacientes, 25% tinha foramen oval, e dos quais a incidência do paciente que tinha foramen oval, ele tinha uma quantidade de evento 33% a mais daqueles pacientes que não tinham foramen oval. É decir, um paciente que cursa um tromboembolismo pulmonar, ele tem um foramen oval patente, ele tem 30% de possibilidades a mais dele ter algum evento assintomático cerebral. Então, aí, a nossa pergunta é, será que se a gente tratar esses foramens, a gente poderia evitar esses novos eventos assintomáticos ou sintomáticos, até inclusive ser um pouco mais, vamos dizer, com muita fé, no futuro diminuir a demência, né, evitando esses pontos aí corticais que se multipliquem. Isso, na grande maioria dos trials que foi estudado, não teve nenhum grupo que estudasse especificamente as isquemias silenciosas. O único trial recente que estudou isso foi o REDUCE, que foi feito com uma prótese que os senhores acabaram de ver com excelente demonstração do Ayrton, que basicamente os senhores já sabem tudo isso aqui. O principal do endpoint foi uma redução da recorrência de novos eventos para aquele grupo que tinha tratamento com essa prótese, mais com um grupo, co-primário endpoint, que eles queriam saber se tinha uma redução na incidência de novos infartos assintomáticos. Não houve uma redução nos dois grupos. Veja que o grupo foramen oval tem isquemia silenciosa em 3,4 e o grupo tratado com antiagregante 4 também. Então, a gente se pergunta por que isso acontece. E é uma pergunta que agora resulta meio que bastante explicável. Eu acho que o principal problema desse, que primeiro não foi desenhado para isso, eles queriam benefício de uma diminuição no risco de isquemias silentes ou silenciosas, desculpa, nesses pacientes, mas é bem claro que não ia ter muita diferença, porque os fatores de risco para isquemias silenciosas era bastante parecido nos dois grupos, como a hipertensão contra diabetes e o tabagismo também, e também que esses pacientes, a oclusão em 12 meses total foi de 75%. Se tinha um 25% que ainda poderia ter um chance adicional, que ainda poderia dar algumas isquemias silenciosas nesse grupo de pacientes, sem falar da FA, que poderia paroxisticamente produzir novos eventos. Então, já terminando, se a gente me pergunta o que fazer com esse paciente que veio na consulta, né? Excelente, ia pedir para colocarem aí, se você indicaria o fechamento desse foramen, gostaria, se você quiser responder agora ou no finalzinho, o que vocês acham? Chamei? Acho que responde agora, Rita. Se o povo puder votar, por favor. Lembrando que a votação é anônima, gente. Pode votar à vontade, sem problema nenhum. Então, esse é um paciente de 45 anos. Vejam, 45 anos, hipertensão diabética central assintomática, com esse foco, com assintomática, não teve nenhum antecedente, 90% fecharia. Eu diria que é o seguinte, a gente poderia fechar assim, lembrando que a isquemia cerebral assintomática ou silenciosa é altamente prevalente. E quando a gente poderia pensar em fechar, se o paciente tem um PFO de alto risco, que era o caso, se a imagem cortical, isso aqui depende muito, gente. A imagem cerebral tem que ser a imagem cortical, né? E tem alguns, se tivesse a leucariose, ainda também tem que ser. Então, não é qualquer imagem. Eu preciso ver a neuroimagem. O cardiologista precisa aprender alguma coisa da neuroimagem, né? E também se o padrão do Doppler era em cortina, do transcraniano, obviamente. E se eram lesões grandes, se não tinha nada nas carótidas. E, obviamente, em pacientes jovens, sem nenhum outro fator de risco, descartar a fibrilação atrial. Só depois da gente entender tudo isso, talvez a gente poderia fechar.
E qual seria o objetivo de fechar um paciente assintomático que não tem absolutamente nada e ele pode ter mais infartos assintomáticos? Seria prevenir um novo evento isquêmico sintomático, poderia ser uma opção, e prevenir a demência. Mas, para isso, nós precisamos de trabalhos especificamente desenhados, alguma coisa que é extremamente difícil de ser feita, já que é uma doença extremamente prevalente e associada com vários fatores de risco. Muito obrigado. Muito bom, Raul, como sempre, uma aula excelente. Acho que o Ayrton tinha uma pergunta para você, se eu não me engano. Cadê o Ayrton? Sumiu? Oi, Raul. Não, sumi não, voltei aqui. Então vai lá. Oi, Raul. Mas esse paciente não é muito infrequente, né, Raul? Não, Muitas vezes é frequente. É frequente. Muitas vezes se manda um paciente, por exemplo, com enxaqueca, que o Eustáquio vai falar daqui a pouco, e o paciente, você busca alguma coisa na ressonância e tem um achado incidental no paciente enxaquecoso de uma imagem cortical, sugerindo uma imagem tromboembólica. A grande discussão é o seguinte, ele teve uma imagem incidental, às vezes é numa área que tem uma expressão clínica muito pequena, daí não teve sintoma. Mas parece que eles estão valorizando cada vez mais essa imagem cortical embólica com FOP de alto risco e entraria como se fosse um AVC tradicional, mesmo que ele seja silente, às vezes é desapercebido, né? Mas como é que é a frequência que você vê desse doente? Na sua prática, isso dá um quarto, um terço? Não é difícil estimar, mas é frequente? Excelente, Ayrton. Eu acho que dá mais ou menos uns 20% a 25% do paciente que a gente vê. Isso porque a gente não pede neuroimagem, né? Porque a maioria dos FOP que manda fechar, e você vê o FOP, você vê que é alto risco de paciente assintomático, e você solicita a neuroimagem, provavelmente vai ter alguma coisa. Eu acho que o principal, vamos dizer assim, aprendizado é a gente saber interpretar, pelo menos muito basicamente, uma neuroimagem. Eu acho que esse é o mínimo que a gente tem. Assim como a gente sabe fazer eco, a gente sabe ver eco, a gente teria que ver também uma neuroimagem para falar, não, isso aqui é penetrante, lá dentro, pequenininho, provavelmente tem outra coisa, não tem nada a ver com uma coisa. Fica a dúvida naqueles pacientes com enxaqueca, com grande shunt, né, se ele vai ter um benefício, né? Essa é uma dúvida que isso tem que ser exposto para o paciente, né, na hora de indicar. Então, eu acho que é uma excelente pergunta, mas eu acho que a gente não tem como resolver isso. Cada caso é um caso, né? Mas eu acho que o mais importante para a gente aprender é a gente entrar um pouco mais na neuroimagem, tentar estudar um pouquinho mais da neurologia, para a gente também não ficar discutindo só ser mero colocador de prótese, né? Eu acho que isso está longe desse grupo aqui, né? Mas sempre é bom falar, né? Então vamos aproveitar e vamos responder que o povo quer saber. O Pablo está perguntando, afinal, fechou o FOP ou não fechou? Não. Não fechou. Não fechou. Eu fui o contra. O Pablo perguntou também se a cardioforme é uma prótese que pode ser atravessada. Vamos lá, isso que a gente está falando é extremamente importante. Nada impede do paciente que você fecha, que é borderline, fazer uma fibrilação atrial e você, no futuro, ter que acessar o átrio esquerdo. A cardioforme é uma prótese excelente para ser transfixada com técnicas habituais e você implantar um occluder de apêndice atrial esquerdo, por exemplo. Essa outra pergunta que tem, a letra B, é duplo disco superestimado devido à presença de túnel longo, só para esclarecer o enquete, é o que eu estou vendo aqui. Ok? Okay. Vamos então dar sequência aqui, porque ainda tem coisa para a gente ver. Agora eu queria, com a alegria, dar as boas-vindas ao nosso amigo Dr. Eustáquio Onorato. De novo, agradecer a gentileza dele, porque afinal já é madrugada na Itália e ele está aqui conosco. Ele é mundialmente conhecido, mas só para pôr alguma coisa de currículo aqui, então, ele é professor de cardiopatias congênitas da Universidade de Milão, fellow da SCAI, fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, e vai falar aqui para nós sobre um assunto que ele é bastante ativo,
que é o papel do fechamento do FOP na enxaqueca refratária. Doutor Honorato, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Muchas gracias, boa noite a todos, a Francisco, Raúl, Enio y a Ayrton, y a todos los presentes a este webinar. Me van a disculpar, voy a hablar en inglés, no tengo diapositivas, las slides, comprendemos, pero es así. Entonces, voy a empezar con mi charla y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo puedo ir adelante? ¿Me ayudan para ir adelante? Eustaquio, creo que ella te pasa los slides, vos andas diciendo. Ok. Yo trabajo en el Centro Cardiológico de Milán y la charla que vamos a hacer esta noche es enxaqueca refractaria. Adelante. Migraña, enxaqueca refractaria is a subgroup of patients that are really very disabled and they experience a very fair and impaired quality of life, despite the optimal treatments that the neurologists can give them. And you can see in the next slide how big is the scenario from the medical point of view. There is treatment that is oral, nasal, injectable neurostimulation in the acute phase of preventing. So it is a great amount of management, but still the patient can have, after 3 or 4 of these medication, still have migraine. Go ahead, please. And so the relationship between migraine and PFO, go ahead, please, is really some controversial relationship since the beginning, the very beginning. Migraine, we know that is a common disorder in young people, and 1/3 of the cases are associated with aura, and migraine aura is associated vice versa with right to left shunt. Not only PFO, but also atrial septal defect. And those patients with migraine aura have been found to have larger shunts, like Raúl was pointing out. The shunt should be significant by any kind of classification. And many studies confirm this higher prevalence of, let's say, interatrial defect in migraine aura patients. Go ahead, please. What about the potential pathophysiology, particularly migraine with PFO? Once again, it's a paradoxical cerebral embolism because systemic venous blood reaches the cerebral circulation, but only the coronary circulation. In the cerebral circulation, there is some trigger substances like platelet aggregates or, go ahead please, vasoactive chemical agent like serotonin that result in some irritation at the brain level. And this is obviously, again, not unique to PFO or atrial septal defect. Migraine aura is very common also in a group of patients suffering from hemorrhagic telangiectasia. And the reason why is that there is still a right to left shunt, but not at the level of PFO, but through pulmonary arteriovenous malformations that is very common in telangiectasia. And back one, please. And also in cyanotic congenital heart defect patient, because there is still a right to left shunt. So it's something related, probably, the pathophysiology with the right to left shunt. Go ahead, please.
Paradoxical embolies means that there is some microemboli that could be the trigger for the trigger factor for migraine attacks. And this has been demonstrated, go ahead please, in 15% of the patient that you submit to transcranial Doppler or contrast echocardiography, because the microbubble injection during and after the transcranial Doppler is a trigger for aura first and then migraine. And this has been demonstrated also in our patients. I do say that this is really a milestone for ending up with some clear conclusion. The history started in 2000 with the first even report of migraine relief after SD PFO closure by the group of the UK group led by Peter Wilshurst. He noticed that the migraine ameliorated when you close the right to left shunt. Go ahead, and these are the retrospective series starting from 2000 that reported the similar migraine effect, migraine amelioration. If you can see, there are a lot of retrospective, and the total number of the patient is 257 in a year follow-up, and the resolution is 60%. Means that the migraine disappeared, or 43% some improvement. Among those studies, I would like to underline that we started in 2003 with the first prospective, and then in 2005 and 6 with our 3 prospective series. Go ahead, please. Pointing at the substantial relief of migraine in patients with stroke, previous stroke, and large right to left shunt. So it seems that the PFO closure in those subset of patients is very effective in frequency, duration, and intensity of the attacks, migraine attacks. And one thing that we noticed since 2005, so many years ago, that the prodromal aura nearly was abolished with the closure. Go ahead, and finally, we published a case control study published in Stroke, comparing medical treatment, case control study, and closure obviously bring about a significant overall improvement in migraine. And the occurrence, once again, of aura was dramatically reduced. Go ahead. This study is 2008, and this is the Italian neurological societies in some part of the countries, in the northern part and in the mid-southern part. The first author is Giampaolo Anzola, and we just understood that migraine is mediated by shunt. And so the term shunt-associated migraine has been, let's say, classified as a special migraine subtype. And really, the right to left shunt is the trigger for aura. And if you abolish the aura, means that you don't have any more right to left shunt. Go ahead, please. And there is in some patients, there is a possible genetic linkage between migraine and right to left shunt. And this is could be a higher family history of migraine in shunt-associated migraine. By the fact, PFO itself is larger in migraine sufferers, and closing the right to left shunt may provide a relief. And again, they demonstrated that bubble test can be the starting process for the migraine attacks. Go ahead. So what about the
PFO closure trials. You know very well MIST 2006, PRIMA, and Premium 2015. The trials have had various designs. None of them achieved the primary endpoint. We know by PRIMA and Premium that closing the PFO with the Damplatzer was a safe and well-tolerated procedure. The Premium trial in particular meet the secondary endpoint of reduction of migraine days. And after all, the summary of these trials is that no negative, and particularly the MIST trial was so dangerous that the authors conclude that the Latin phrase is primum non nocere, because there was a lot of complication during this building up this trial and finalizing this trial. So I do think that migraine is a subjective symptom. So closure may be a placebo effect. Starfleet was performing very bad, and the main message is that migraine is a complex disease with multiple physiologic mechanisms. And so it is not only the right to left shunt. So another potential pathophysiology could be the effect of platelet inhibition. And here we have a long experience from the Columbia University group that underline a dramatic reduction or nearly elimination of migraine aura in some PFO cryptogenic patient that was treated with clopidogrel. And it has been postulated that something, a platelet aggregation or something, is the trigger substance that crossing the PFO reach the brain and start the process of aura migraine. In Columbia, with Bob Sommer, our friend Bob Sommer, that is a pediatric cardiologist, together with Barbara Robbins, that is the neurologist of the group, published these three editorial and papers that are very interesting. Particularly, the second one is the retrospective review of the thiopyrimidine therapy in migraineurs. Go ahead, please. And very briefly, go ahead, please. Very briefly, this slide came from the courtesy of Bob. Among 136 migraineurs with PFO that were treated with clopidogrel, 60%, around 60% was responder. Among these 60%, 70% eliminated or nearly eliminated the symptom, and 30% have a reduction on the symptoms. For those patients, go ahead. And there was no clear difference, as you can see from this slide, in response rate to clopidogrel among the subtypes of migraine aura patient: chronic, episodic, non-aura, with aura, small shunt, or large shunt. Go ahead. And among those patients that are non-clopidogrel resistant, they were offered to take prasugrel, that is another thiopyridine, and 60% of them was responder. And once again, there is a great reduction or elimination of the symptom. Go ahead. And this is very curious. After discontinuation of the thienopyridine, after 3 months, after PFO closure, 94% have ongoing relief of migraine aura. And those patients that didn't undergo the PFO closure, all 100% came back to the symptom, migraine aura. From these observations and these papers, this contribution, we just learned that there is a platelet-mediated mechanism
that is the trigger. And so the trigger is something like a platelet activation bioproduct. And the parallel response to PFO closure after the patient received the platelet inhibition may mechanistically link this venous platelet activation with right to left shunt. So we can say that this is very new. The responders to tienoperidine, the migraine patient responder to tienoperidine, could be used as a population that can be ready for a new trial that will give us very important news. Go ahead. They also try to determine if the same response to tienoperidine could be achieved with ticagrelor. And ticagrelor demonstrated that he has some more frequent side effects, and the benefit of migraine aura was less. Go ahead. Finalizing my speech, in summary, the results since then pointed out at the platelet inhibition that provides a significant headache relief by this mechanism: reduction of cerebral thromboembolic load, reduction of the vasoactive platelet substances. And this important lesson is that those patients are probably the best to be submitted to PFO closure because they will benefit a lot. Go ahead, please. The recommendation could be this. You should do a PFO screening with your neurologist for migraine patients. So the patient that should be amended to the catheter closure is patient with aura, refractory, once again, headaches, that is the topic of my speech, refractory despite all treatment. Families that have multiple members that suffering from migraine, the atypical aura symptoms that is like a TIA-like presentation. And I do say, I'm very convinced, and this is my final recommendation to you, take into consideration the patient that you submit to a bubble test, contrast echo, or better, transcranial Doppler, because if the patient develop aura migraine immediately after, those are the patients that will benefit the most. Go ahead, please. So consider also the positive response to platelet inhibition. Go ahead. I do say that this is the final key message, but once again, go ahead, please, very rapidly. Future trials, yes, you should consider aura migraineurs, and among those migraineurs, those responders to platelet inhibitor. And again, this is the RELIEF migraine trial by Will Gore, but we are still on time. The estimated study start is this year, this month, 2020. So we will hear about the completion of this trial in 2026. Go ahead, please. My final talks. First, if you take into consideration a patient migraine aura with PFO, you had to complete and be very certain that you didn't lose or leave the patient with a shunt, because you had to have a complete PFO closure to have a benefit. Again, go ahead, please. Go ahead. To improve migraine, you should have a really complete closure. You see on the left this transesophageal, very significant right to left shunt, and after the closure,
There is no bubble crossing, almost. So no residual shunt on my mind will be tolerated. And the second is, please keep in mind that this is a simple procedure, but for persons that are expert. So you have to minimize the risk of the patient during closure, and why not in the future choose a new device class of PFO closure devices not to have a shunt. The last one, please, and I'm finished. The second part of this European position paper on the management of patients with patent foramen ovale has been submitted to ENRO intervention. And the second part deals about non-stroke conditions, PFO and non-stroke condition. One of them is migraine. And I'm very honored to be part of this distinguished panel of experts. This position paper could really help. Lastly, go ahead, please. Obrigado pelo convite. Saúde e prudência para todos. Obrigado, Honorato. Você é sempre um prazer para nós ouvir você aqui. Bom, nós estamos meio apertados de tempo, então nós vamos passar para a próxima palestra. Só queria lembrar que se alguém tiver alguma pergunta que não puder ter sido respondida durante o webinar, mande por escrito, porque ela vai ser respondida depois e mandada para quem perguntou. Ok? Então, novamente, é um prazer enorme receber o Dr. Raul Ivo Rossi Filho, que não precisa de apresentação, todo mundo conhece ele. Ele é o nosso colega, é o chefe da Cardiologia Intervencionista de Defeitos Congênitos do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, fellow da SCAI e da ESC. Então, vamos lá, Raul. Bom, boa noite a todos. Eu estou muito satisfeito, especialmente por ter possibilidade de ouvir o Honorato falar sobre um assunto que ele domina tanto e por aprender um pouco com o Raul também, com essa interação entre os cirurgiões, os neurologistas e os cardiologistas. E eu vou tentar mostrar a minha tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, estamos. Perfeito. E eu acho que eu fico muito feliz com esse envolvimento de todos. Eu acho que tratar foramen oval, como todos disseram, é muito simples. Botar prótese não é uma coisa tecnicamente para pessoas muito avantajadas do ponto de vista de quociente de inteligência. Agora, a tomada de decisão é complexa e talvez nós precisemos de outras pessoas, certamente um neurologista, para nos ajudar. Me coube falar hoje à noite sobre uma coisa que não existe ciência. Então, nós vamos falar sobre presunções aqui. Seus meus conflitos de interesse. E, na realidade, a coisa mais importante é discutir sobre o que essas ideias basearam-se nos pensamentos do grande advogado do fechamento da profilaxia primária do AVC, que é o Dr. Bernie Meyer. Mas cabe a nós dizermos, ou tentarmos responder essa pergunta, embora seja uma ideia cativante, existe suporte científico para fazer isso, para fechar foramen oval como profilaxia primária? E a resposta é enfaticamente não, em 2020. Contudo, esse é um slide do Dr. Bernie Meyer, de uma das aulas dele, que quem tem um foramen oval tem license to kill, na realidade, porque o risco de dano significativo nesses pacientes é presente. E ele contra-argumenta e reforça o argumento de verdade, dizendo, num editorial no CCI de pouco tempo atrás, que o fechamento do foramen oval talvez seja a melhor coisa que o cardiologista intervencionista tem a oferecer para os seus pacientes. Baseado também nesses dados,
que essa afirmação é feita, porque esse é um estudo que todos conhecemos de 300 pacientes seguidos por muito tempo, por mais de 10 anos de follow-up, pacientes no single center lá em Berna, mostrando que de 1.872 pacientes anos de acompanhamento depois de fechamento foramen oval, há um risco de 0,4% de morte. Naqueles 1.394 pacientes ano que continuavam com foramen oval aberto, o risco era maior do que 1. E outra documentação importante é que nós estamos falando sobre, o doutor Honorato falou sobre aquela coisa tão importante que atrapalha quase que mais os pacientes do que o risco de AVC, que é a enxaqueca. Nós temos o choke na realidade e temos muitas coisas que não vemos, tais como infarto do miocárdio, embolia periférica e dentro dessas todas grandes possibilidades do foramen oval incomodar, a forma do foramen oval. Bom, qual é o problema, na realidade, que em relação à oclusão do foramen oval para a prevenção de AVC? O AVC é a causa maior de mortalidade e de disability no mundo. O custo para a sociedade é absolutamente enorme. Existe um número enorme de pacientes que são, infelizmente, agraciados com essa patologia e desses novamente repetem em números muito grandes. E muitos dos pacientes hospitalizados, 1/3 são pacientes jovens. Desculpe, 25% são pacientes jovens. E há uma associação do foramen oval, como todos sabemos, com o AVC em qualquer idade. É mais em contradiço abaixo de 60 anos, mas qualquer pessoa em qualquer fase da vida pode tê-lo. E a recorrência não é rara num período de 4 anos. Em relação à epidemiologia, todos conhecemos esses dados, a recorrência é real, mas no Brasil, infelizmente, numa população de 200 milhões de habitantes, nós não temos registros que possamos encontrar. Mas nas raras informações publicadas no nosso país, o número de pacientes com dano por AVC ou com desabilidade é muito grande. Bom, nós temos a resposta. AVC, foramen oval, AVC, fechar. Os trials foram conclusivos nessas populações selecionadas e especialmente no CLOSE, que foi o estudo francês, que é tão respeitado até por não ter influência da indústria, e porque o PI é um neurologista, ele teve 0 de recorrência em 5 anos. Nós temos também métodos hoje de nos guiar, de tentar escolher esses pacientes que sofreram AVC e que têm foramen oval, tentar selecionar de uma maneira muito mais específica, que não somente tu ter um foramen oval e um AVC significa a relação causa-efeito. O ROPE score nos ajuda bastante nessa tentativa de procurar quem é quem. Mas não é só AVC, foramen oval não é, o fechamento de foramen oval não é só a prevenção de AVC. O Raul mostrou um estudo no Choco muito interessante que os pacientes que têm, e esse estudo também mostra a mesma coisa, foi publicado no Circulation há pouco tempo atrás, no ano passado, os pacientes que têm embolia pulmonar têm uma chance muito grande de ter outros eventos. Desculpa, esse trabalho é mais antigo, o do Raul de 2018. Mas os pacientes podem ter, ao ter a embolia pulmonar, tem uma chance de 20% a 30% de ter um AVC e embolia periférica também. Ops. Por outro lado, existe uma população muito grande de pacientes que poderia se beneficiar com um eventual fechamento, em casos selecionados, obviamente, dos pacientes, dos portadores de foramen oval, que são os pacientes que fazem cirurgia de grande porte. Esse estudo feito
no Mass General e em outras instituições ligadas a ele, com 150 mil pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca, que desses 150 mil, 1.500 pacientes tinham forame oval, previamente desconhecido, e houve uma relação, uma chance de acidente vascular cerebral pós-operatório nos primeiros 30 dias de 3%, uma enormidade. Aqueles que não tinham forame oval tiveram 0,5%, foi significante para 0,01. Ops, o que eu estou fazendo aqui? Vocês continuam me ouvindo? Sim. Bom, estamos ouvindo. Sim. Nesse outro estudo observacional, da mesma coisa, mostra que o risco desses pacientes continua, mesmo até 2 anos após a cirurgia. Então, essa coisa aparecendo na minha tela está me atrapalhando a aula aqui. Quais são, então, hoje, 2020, as indicações de fechamento de forame oval? Todos conhecemos, AVC, claro, cortical, após avaliação do neurologista, talvez ataque isquêmico transitório em situações especiais, infarto do miocárdio embólico, uma obstrução arterial periférica ou visceral, quando há comprovação de embolia paradoxal, doença da descompressão do lado esquerdo, especialmente em mergulhadores profissionais, edema pulmonar de altitude. Uma das possíveis indicações terapêuticas, o Dr. Honorato já esgotou o tema, que é a enxaqueca com aura, e outras coisas como platipneia ortodeoxa, que são casos raros, mas os pacientes beneficiam-se extremamente da redução, da cessação da hipoxemia, apneia do sono, de saturação de exercício. Existem potenciais indicações para forame oval para ser fechado. Obviamente, hoje ainda nós fazemos em pacientes após AVC, mas esses indivíduos que são mergulhadores profissionais, especialmente que trabalham em plataformas submarinas, montanhistas, um número pequeno, mas talvez viajantes de avião, músicos de sopro e assim vai. Isso, especialmente, acho que a população de maior risco de forame oval são os astronautas, que é uma população muito grande, inclusive. Mas essa falta de informação, mas esse pensar na realidade, o que nós temos é um enorme grupo de pessoas que estão caminhando por aí, que têm forame oval, que estão a risco, eventualmente, forame ovais vamos chamar assim, de alto risco. E como tirar aqueles que vão ter o AVC? Quem nós vamos conseguir será que nós vamos conseguir um dia termos marcadores para que possamos, olha, tem isso, tem aquilo, como tem o Rope Score, aquilo outro, enfim, coisas que nós vamos descobrir. Com o forame oval dessa maneira, o senhor tem que fechar porque o seu risco de AVC em 10 anos é X. Quem sabe nós chegamos lá. Nós sabíamos que esses forames ovais são... essa senhora tem 40 anos, teve um acidente vascular encefálico bem significativo, recebeu a teplase, resolveu a desabilidade motora e teve o fechamento imediato. Esse é um no-brainer, tu tem que fazer. Agora, e antes disso, vocês olhando essa mulher, que na realidade era uma enfermeira super ativa, que teve, infelizmente e felizmente, uma reversão de um quadro gravíssimo, mas aquela imagem é, para mim, aterradora. Como cada vez que a gente vê isso num paciente que vai para o teu consultório e diz, doutor, eu tenho esse exame aqui. O médico mandou eu conversar com o senhor, o que eu tenho que fazer com ele? A resposta ainda não existe. A resposta, na realidade, atualmente é nada. Não é? Mas, se essa pessoa tem um estado protrombínico, uma trombofilia, se ela tem trombose venosa recorrente, ou se ela já fez uma embolia pulmonar, ou se ela tem eletrodos, tem hardware no átrio, ou se ela vai ser submetida a uma cirurgia de grande porte. Enfim, será que
não existiria um nicho para isso? Eu me respondo, ainda cientificamente não, mas lá no fundo da cabeça da gente, a gente não pensa nisso. E aí eu encontrei esse trabalho que, na realidade, não foi publicado plenamente, foi um caso, desculpe, uma série de casos publicados no American College de 2017, se não me engano. E eu não consegui encontrar o paper depois. Na realidade, era um estudo feito com dados de 500 pacientes com forame oval, numa clínica de hematologia. 137 pacientes tinham trombofilia, ali estão as diversas trombofilias, e foram fechados PFO em 85 pacientes, 62% desses pacientes. E num follow-up de 50 meses, o que aconteceu? Eles mostraram que a falta de fechamento do forame oval nos outros pacientes acarretou um risco de acidente vascular cerebral, como mostra o gráfico da taxa de 5 vezes. Então, eu acho que é o único trabalho que eu conheço de profilaxia primária, e numa situação muito particular, muito rara, que é a trombofilia, será que isso não pode ser o esteio para a gente começar a pensar cientificamente nessa ideia? Então, tarde da hora, eu gostaria de deixar essas poucas mensagens. A primeira, que não há indicação corrente, por favor, não há indicação corrente para fechamento de forame oval em pacientes sem evento neurológico prévio ou embolia paradoxal prévia. A maneira correta de fazer, de indicar fechamento de forame oval na prevenção secundária é uma investigação exaustiva com o Heart and Brain Team, que tem que ter um cardiologista clínico, um intervencionista, um neurologista vascular e um hematologista preferencialmente. E o progresso, talvez através de trials muito bem delineados, possa nos dar um caminho para esses pacientes. E talvez uma sugestão da minha cabeça seria de um protocolo, aqueles pacientes com forame oval de alto risco, com Doppler transcraniano, com padrão de Cortina, pacientes jovens, que eventualmente com estado de trombofilia, ou pacientes que tenham hardware no fios de marca-passo, desfibrilador no átrio, ou pacientes que também tenham profissões de risco e, eventualmente, indivíduos que vão encarar uma cirurgia de alto risco. Para terminar essa fala, que na realidade não tem nada de científica, tem mais de simplesmente pensamentos, nos colocamos na mesma posição que o Cristóvão Colombo fez há 500 anos atrás. Ele, seguindo a luz do sol, ele deixou o velho mundo e tentou atingir lugares, e talvez a gente consiga atingir lugares que seria o tratamento prévio dos nossos pacientes antes de terem ou incorrerem na tristeza de sofrer um AVC. Muito obrigado a todos. Obrigado, Raul. Aula excelente, como sempre. Nós já estamos para encerrar o nosso webinar, mas vamos fazer 2 perguntinhas só para a gente responder antes de terminar isso. Compartilhar a tela, Raul, por favor. Isso, o Raul devolveu a gente para a primeira pergunta é para o Ayrton, sobre a fibrilação atrial e a prótese da Gore. O que você tem a dizer sobre isso, Ayrton? Então, isso aparentemente é uma preocupação, porque a incidência foi em torno de 6% no REDUCE. Quando você faz análise dentro dos pacientes do REDUCE comparado com o grupo clínico, isso não teve significância estatística. Quando você faz análise no pool de pacientes que faz FA pós-oclusão, isso vai em torno de 3% a 4%. Não seria uma variação tão significativa. E, por outro lado, tem um dado bem interessante do próprio REDUCE, que 3/4 dele resolveram espontaneamente. 75% dos pacientes resolveram espontaneamente. Eram episódios únicos de fibrilação atrial
e a incidência de AVC nesses pacientes é muito rara, em torno de 0,12%. Eu ficaria bem tranquilo com os resultados da Cardioform, não acharia que era tão dísparo comparado com as outras. Ok, a última pergunta, então, que tem da plateia aqui, na realidade é a pergunta para o Eustáquio e para o Raul. Você indicaria o fechamento do forame oval numa paciente enfermeira com enxaqueca recorrente, com aura e um forame de alto risco, mas sem nenhuma desordem neurológica na avaliação clínica? Se afirmativo, que prótese você iria usar? Quem sabe o Eustáquio, que é o expert, responde a pergunta e eu digo depois o que eu penso. Eustáquio, ligar o som. Liberar o teu Liga o som, microfone. Eustáquio. Sí, gracias por la pregunta. Yo lo haría. Si fuese un PFO sin aneurisma, yo trataría de poner una prótesis muy chiquita, cualquiera de los doble discos. Con aneurisma es diferente, pero sí lo haría. Aún en prevención primaria, porque hemos visto en nuestra serie de muchos años que los pacientes que no tienen salida con el tratamiento médico, ellos han cambiado muchos triptanos en muchos medicamentos y tienen calidad de vida muy baja. En los pacientes que hemos decidido junto al neurólogo y junto a los pacientes, fue un éxito en el sentido que los pacientes recobraron calidad de vida, por cierto, y eso es lo que a mí me complace mucho, poder ayudar a los pacientes. Eu acho que quando esses pacientes chegam para mim, eles chegam encaminhados pelo neurovascular. O neurologista de enxaqueca, para poder encaminhá-lo a fechamento, ele já tentou tudo que foi possível, é uma causa desesperada. E eu acho que talvez vocês todos, o Eustáquio especialmente, os agradecimentos mais emocionados que eu tive até hoje sobre fechamento de forame oval são aqueles indivíduos que vêm e dizem: doutor, muito obrigado, eu nunca mais tive enxaqueca na vida e o senhor mudou a minha vida. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente pode perseguir também. Eso es una emoción muy grande que va compartida con los neurólogos. O sea, si hay pacientes que no responden a los tratamientos médicos, debemos ayudarlo. El procedimiento es muy simple. Tiene que ser simple, tiene que ser sin riesgo y tiene que ser un cierre, un fechado completo. Muito bem. Raul Arrieta, quer encerrar falando alguma coisinha sobre isso? Não, eu concordo plenamente com isso. Eu poderia fazer uma pergunta para o Eustáquio? 2 segundos. Eustáquio, quando tienes un paciente con migraña y él responde a los inhibidores plaquetarios, ¿qué tiempo le das antes de cerrárselo? ¿Cuánto tiempo lo tratas? Esos pacientes vienen tratados juntos, pero el neurólogo se ocupa de ellos. Si ellos tienen respuesta con el clopidogrel en particular, esos son los pacientes que tienen, si tienen right to left shunt de tendina, Cortan o shower pattern, yo lo cierro después de unos meses de tratamiento con antiplaquetario, pero si la migraña continua, lo cerramos apenas possível. Ok, pessoal, vamos encerrar então, porque nós já estamos bem passados da hora. Eu queria agradecer a presença de todos aqui que assistiram a gente até agora, aos colegas que deram essas aulas brilhantes, o Ayrton, a Raul Arrieta, o Raul Rossi, o Eustáquio, o meu amigo Enio, que dividiu comigo aqui essa apresentação, e ameaçar vocês que nós vamos fazer um próximo webinar. Ainda não temos a data, mas provavelmente daqui a umas 3 semanas a gente vai fazer o terceiro e vamos tentar continuar seguindo nesse processo de educação continuada. Pessoal, muito obrigado a todos, uma boa noite. Se cuidem. Tchau, boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite a todos.
Gracias, gracias. Tchau, Obrigado. Nasa. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos, amigos. Tchau.